Bom dia, graça e paz, amados. Deus tem uma palavra para você. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela nos traz ensinamentos tremendos para as nossas vidas. Existe mil e uma maneira de Deus falar conosco, mas só existe uma maneira de nós falarmos com Deus, que é justamente pela oração. Quando eu digo que existe mil e uma maneira de Deus falar conosco, a própria Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela nos garante isso, ela nos diz isso, ela nos ensina isso. No Salmo de número 19, o salmista Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz exatamente isto. Ele diz que os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anunciam as obras de sua mão. Um dia discursa o outro dia. Uma noite revela conhecimento a outra noite. O mundo inteiro escuta a sua voz. Som nenhum lhe sai da garganta. Deus está falando conosco através da natureza. Entendemos claramente isto quando nós lemos o Salmo de número 19. Deus fala conosco também através de uma música, através de um louvor. Deus fala conosco. Mas só existe uma maneira de nós falarmos com Deus, que é através da oração. Então que você, nós não venhamos abrir mão desse recurso chamado oração. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4, ele diz algo lindo, ele diz algo tremendo. Ele diz que as armas das nossas milícias, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que armas são estas? É exatamente a arma chamada oração. A oração, ela é uma coluna espiritual, é uma coluna espiritualmente falando na vida do cristão. A oração é um pilar insubstituível. E quando eu digo que a oração ela é uma coluna, eu gostaria de chamar a sua atenção. Você já parou para pensar que toda construção ela tem coluna? Se vai construir um prédio, a primeira coisa que eles fazem é a coluna. O muro ele tem coluna, a casa ela tem coluna. Você já imaginou se não tivesse coluna? Era apenas um monte de tijolos, um em cima do outro. Isso não teria base, isso não teria raiz. No primeiro vento, essa casa, esse prédio cairia, porque não tem base, não tem coluna, não tem raiz. Mas a oração, ela é a coluna principal na vida do cristão. Eu costumo dizer que o carro ele pode ser 0 quilômetro, se ele não tiver gasolina, se ele não tiver combustível, ele não vai para lugar nenhum. A oração, ela é o combustível na vida do cristão. A oração, ela é a coluna. Não abra mão desse recurso chamado oração, porque é através da oração que você fala com Deus. Oração não é um monólogo. Oração é um diálogo. Você está dialogando com Deus. A oração não é um monólogo onde você se encontra falando sozinho, falando sozinha. Não. Oração é um diálogo com Deus. É a única maneira que nós temos de falarmos com Deus é através da oração. Então, não abra mão desse recurso chamado oração. Diariamente, que você, que nós possamos levar uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de intimidade com Deus, uma vida de um relacionamento profundo com Deus, através da oração e da obediência à sua palavra.
Que Deus continue nos ajudando, nos abençoando. Que Deus deixe esta palavra plantada dentro do nosso coração. E nunca se esqueça que a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus.